Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar nessa casa, para juntos adorarmos ao Senhor. Louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida dos obreiros, pela vida da pastora Fladejane, que de verdade é minha prima, viu, irmãos? E pastor, com todo respeito, Recife é apenas nome fantasia, viu? Mas o nome real é Capital do Paraíso. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Raspante, o anjo desta casa, deste ministério. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu ministério. Muito obrigado pelo privilégio de nos permitir estar convosco hoje, adorando a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler só o versículo 25, que diz assim: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército, que enviei contra vós. Eu vou repetir, para ficar bem gravado na sua mente, este texto. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército, que enviei contra vós. Amém? Podeis sentar. Eu quero também parabenizar as irmãs pelos 41 anos deste lindo grupo. Falar que minha esposa não veio porque nós estamos em uma das congregações também com congresso de mulheres. Então ela foi para a congregação, eu vim para cá, por isso ela não está conosco, mas pediu também para eu dar os parabéns a todas vocês. Eu ouvi ali alguém dizer que vocês são as netas, porque as filhas já estão no céu, depois de 41 anos. Não sei por que isso, viu, irmão? Maldade desse povo, né? Gente, olha aqui para mim, eu preciso ser fiel ao tema e ao texto que nos foi proposto. É um tanto quanto complicado, é desafiador falar acerca deste texto, ou de todo o contexto da narrativa deste livro e do versículo que ora lemos. Talvez seria muito fácil apenas chegar aqui e em tom alto, médio ou até baixo, gritar, narrar a vocês com palavras de efeito que haverá restituição. Talvez seja fácil a proposta do tema, uma vez se não observarmos todo o contexto. Haja visto? Costumamos dizer que texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E nós precisamos ter cuidado com as palavras de efeito para manipular a massa. Nós precisamos ser responsáveis com a palavra de Deus e tudo que a compõe. Certo disso, eu disse e repito que há um desafio falar sobre esse tema. Haja visto, ele é um tema um tanto quanto doutrinário, e não irei aqui doutrinar. Sei que essa igreja é doutrinada, bem doutrinada, mas preciso ser responsável com a proposta de Deus para esta noite, para este congresso. Sei que passaram gente aqui, ontem à noite, hoje pela manhã, que foram usados por Deus. E eu quero, com muito cuidado, me deixar ser também levado a ser usado por Deus para a vossa vida
esta noite. Amém, gente? Mas me ouça aqui no tempo em que tenho a proposta do texto ou do tema, a saber, quando nós observamos apenas o versículo de número 25, ela é uma proposta de restituição e é uma promessa de restauração. O capítulo 2 do livro de Joel, ele tem no seu contexto histórico a narrativa de uma calamidade pública, apresentada através de uma profecia. E a ideia do texto é justamente isso: expor, através de uma profecia, uma calamidade pública, e como diz o próprio texto no versículo 26, enviada pelo próprio Deus. O texto também, ele nos traz a ideia, e precisa ser explicado, a importância de uma conversão sincera, como ato antecipatório ao derramamento do Espírito Santo. Devo-lhe lembrar-lhes que não há descida do Espírito Santo, não há restauração, não há restituição, onde não há conversão e arrependimento. Pastor, o senhor poderia melhorar a frase e dizer arrependimento sincero? Ora, arrependimento, quando é arrependimento, logicamente ele já é por si só sincero, porque o que não é arrependimento é remorso. Qual a diferença, pastor? No remorso eu choro, no remorso eu me arrepio, no remorso eu grito, no remorso eu faço promessas, mas no outro dia, como diz um hino de uma cantora que vocês acreditam que conheçam, Shirley Carvalhais, quando o coração bate no peito, logo a gente diz eu vou mudar, mas quando passa a emoção, tudo volta para o mesmo lugar. O que é remorso? Remorso, eu venho ao culto, eu ouço a palavra, eu agradeço a Deus por aquilo que recebi, faço promessas, mas no outro dia eu volto às mesmas práticas. E o que é arrependimento, pastor? Arrependimento é conversão de rota, arrependimento é retorno, arrependimento é largar as práticas das quais a Bíblia condena e viver a Bíblia na sua essência. Então, repito a vocês, não há restituição, não há restauração, se não houver arrependimento. Por isso eu disse que não posso ser irresponsável e gritar para vocês e dizer como vício de linguagem, que Deus vos mandou dizer que vai haver a partir de hoje ou de amanhã uma restauração, e eu espero que haja, mas não posso apenas citar para vocês aplaudir, ou para me convidar outra vez e ser irresponsável com a palavra. Eu preciso dizer a você que tem alguém interessado em restituir, mas antes de restituir, ele está interessado que haja conversão de rota, que haja arrependimento, que haja restauração na nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para o texto ou para o livro de Joel, nós vamos observar que Joel inicia o seu livro anunciando alguns desastres naturais que chegaria até o povo de Deus. Ele vai citar acerca de praga de gafanhotos. Se você quiser manter a Bíblia aberta, seria muito bom. Pragas de gafanhotos vindo do deserto. Ele vai falar de seca, ele vai falar de fome, ele vai falar de incêndios, ele vai falar de invasões militares, de desastres no céu. Joel vai falar que a terra outrora dada pelo Senhor seria destruída por uma devastação jamais vista antes. Os desastres eram uma forma de punição pelos pecados do povo. Você bem sabe que o povo de Deus sempre oscilou naquilo que chamamos de elevador espiritual.
O povo sempre oscilou, um tempo estava bem, um tempo estava mal. Um tempo estava lá em cima, um tempo estava lá embaixo. E se tinha uma forma de Deus trazer o povo para o altar, era tirando algumas coisas do povo. Porque deixa eu abrir um parênteses e já dizer a alguém aqui esta noite: Deus prefere perder que você perca o que você tem, mas Ele não vai perder quem você é. E se Deus entender que para te trazer de volta, Ele precisa permitir desastre, calamidade, fome, seca e tantas outras coisas, Ele vai fazer, porque Ele é Senhor da minha e da tua vida, e Ele sabe daquilo que eu e você precisa para voltar para o altar. Fecho parêntese. O profeta Joel, ele vai revelar ao povo os acontecimentos futuros. Ele vai falar que eles deveriam fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, para que Deus voltasse atrás daquilo que havia prometido. Se você olhar o capítulo 2, versículo de número 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel está dizendo que somente um arrependimento poderia fazer com que o povo de Deus escapasse de um terrível juízo, porque Deus é santo e pune o pecado com justiça. Contudo, mesmo punindo o pecado com justiça, Deus é misericordioso, bondoso, longânimo e capaz de perdoar aquele que retrocede. É a própria Bíblia que diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia! Joel é diferente de outros profetas. Quando você olha para Oséias, o livro que antecede o de Joel, você vai observar que Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor sua mensagem. Porém, Joel, ele compõe a sua mensagem se utilizando de uma calamidade nacional. Ele vai escrever o seu sermão profético, narrando toda essa calamidade nos 3 capítulos que há em seu livro. Primeiro, o livro de Joel se divide pelo menos em 2 partes. Eu preciso te explicar isso para te fazer entender o contexto. Primeira parte, há uma descrição histórica da devastação de Judá. Segunda parte, o profeta anuncia o juízo que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades, e isso me chama a atenção. Ele não fica limitado às dificuldades do presente. Joel não ficou limitado à tragédia natural, nem muito mesmo ao indiferentismo religioso. Mas Joel também transportou sua visão para uma época vindoura, daquilo que seria o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Tenho medo, com todo respeito, mas tenho medo dos profetas do caos, que só ministram sobre juízo e esquecem de ministrar sobre misericórdia. E é nisto que Joel me chama a atenção, porque ele vai ministrar sobre juízo, mas ele também vai dizer: se vocês se arrepender, eis que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei sobre todo o povo meu espírito. Aleluia! Joel está dizendo: é possível haver catástrofe, mas também é possível, em meio à catástrofe, o Espírito Santo descer sobre vós e vos encher de maneira sobrenatural. Joel, ele surge em um cenário, e o seu nome significa no hebraico: o Senhor é Deus, ou Yahvé é Deus. E é bom frisar isso, porque a chamada de Joel é justamente para pregar aquilo que significava o seu nome. Joel foi chamado para pregar sobre quem era Deus.
E eu preciso relatar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, para quem Joel profetizou? A primeira apresentação de Joel, ou do seu nome, está no seu livro, no capítulo 1, versículo de número 1. Segunda vez está em Atos capítulo 2, versículo 16, quando lembra a narrativa da promessa de Joel 2, a partir do versículo de número 18. Os textos bíblicos não fornecem informações a mais sobre Joel, mas que sabemos sobre ele apenas por inferência. A Bíblia vai mostrar, e a história judaica, que devido à sua familiaridade com o templo, Joel tem sido identificado como um profeta do templo, ou até mesmo para alguns historiadores, como um sacerdote. Joel profetizou para os filhos de Sião, para os filhos de Jerusalém. Primeiro, Joel começou profetizando para o seu povo do Reino do Sul, porque Joel entende que não adianta profetizar para o povo de fora, sem antes começar profetizando dentro de casa. Eu vou beber água enquanto você fica pensando no que eu disse aí. Tem muito profeta bom para profetizar para fora. Joel começa profetizando dentro de casa. Porque profeta que é profeta, meu pastor, não se faz nas igrejas vizinhas, se fazem dentro de casa. E lá vai. Tem uma turma aí que ama subir monte, nada contra. Ama visitar outras igrejas, nada contra. E lá dizem que são beneficiados, são exaltados e são honrados em casa. Não são. Quem sabe é porque lá não sabe quem você é aqui. Mas profeta que é profeta, começa ministério dentro de... Eita glória! Dentro de casa. Se não há honra aqui, é porque talvez você não se enquadrou ainda no que aqui tem te pedido. Joel entende que ele precisa começar a profetizar dentro de casa. Deixa eu ir com calma, que é para você não pedir ao pastor para eu não voltar mais. Joel profetiza primeiro para casa, para seu povo. Primeiro a profecia de Joel atinge a igreja, depois atinge o povo. Quando Joel profetizou, alguns consideram que Joel é da mesma época, contemporâneo de Amós, de Eliseu. É presumível que muitos profetas beberam na fonte de Joel. De acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás, por volta de 835 a 830 a.C. Pastor, o que é que tem a ver esse contexto histórico? Você vai entender daqui a pouco. Joel profetiza em um tempo quando o sacerdote Joaida respondia pela liderança da nação. Isso você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 12, versículo de número 2. E por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante saber que o livro não faz nenhuma alusão à Babilônia. O livro não faz nenhuma alusão à Assíria ou à própria Síria, porque a Bíblia vai nos mostrar que os inimigos de Deus daquela época eram outros. Então, se o livro não faz menção à Babilônia, não faz menção à Síria, não faz menção à Síria, e é no tempo de Joás ou de Joaida, o que é que isso me apresenta? É que o problema daquele povo não era idolatria. Joel não vai falar de idolatria em nenhum momento nos seus livros ou na sua profecia, considerando que no tempo de Joás, o período da adoração a Baal já havia sido aniquilado. Segundo os Reis 10, 11, você vai perceber isso. A galera de Acabe tinha sido aniquilada. Os profetas de Baal, aliás, tinha sido aniquilado. Então o problema do povo não é idolatria. Mas pastor, e qual o pecado do povo? Vou te falar. Nós podemos afirmar que o problema desse povo aqui não era idolatria. Deus não está indignado com esse povo porque adorava outros deuses. Não, Senhor. Como eu disse e repito, os deuses teriam sido exterminados. Então, pastor, por que Deus está indignado? É que o problema desse povo aqui é a apatia.
apatia, e apatia é prelúdio de apostasia. Deus não está preocupado mais com a idolatria, Deus está preocupado com o povo que não adora mais como adorava antes, deixou de adorar Baal, mas também não adora a Deus, deixou de servir a Azera, mas também não gosta de vir para culto, meu Jesus, deixou de adorar a outros deuses, mas não gosta de EBD, não gosta de culto de ensino, só é crente de festa. E Deus está dizendo, crente apático se torna apóstata, e apóstata deixa de servir ao Senhor. Então Deus está dizendo, vocês falam, propagam, se alegram em não adorar outros deuses, mas também não me adoram, e eu preciso saber quem são vocês. Vocês precisam ter um Deus de verdade, e só há um Deus que pode ser adorado em espírito e em verdade, é o Deus dos exércitos. Aleluia! Ah, pastor, mas eu não adoro a nada, não faço nada de mal. Você já viu gente que diz assim? Eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo, eu não faço nada. Eu sou quase crente, quase vai para o céu e acaba indo para o inferno. Deus não está procurando quem é quase, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia. Pastor, e o que é apostatar? Apostatar do grego é desertar. Meu Jesus, é abandonar a fé, é dizer que é crente, mas desertou. Pastor, melhora, sabe o que é apostatar do grego? Rebelião. Pastor, hoje é festa, não fui eu que escolhi o tema. Eu quero acreditar que vocês oraram para pedir a Deus um tema. Então, se escolheram depois, resolve com quem me passou o tema. Eu só estou tratando do que diz o livro de Joel. Sabe o que é que o termo se refere? É alguém que renunciou formalmente a uma fé ou causa que já professou, como no caso de alguém que deixa de ser cristão, mesmo após ser batizado. E não estou falando de ímpio e nem estou falando de alguém que se desviou. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja, mas aposta toda a fé. Então diz a mim quem é ele, pastor. É você que enquanto eu prego está dizendo, eu não aceito, eu não gosto, não é esse tipo de palavra que eu queria ouvir. Quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus, o exaltado aqui é ele, o grande aqui é ele. Isso é apostatar da fé, é um dia se alimentar de Deus, da palavra de Deus, mas se tornou tão crítico, se tornou tão extra sábio, que fica aí só me olhando e pensando, eu acho que está errado a conjugação, vou olhar em casa na enciclopédia, vai lá meu filho, só não apostata pelo amor de Deus, já que entrou aqui hoje, aproveita para adorar a Ele e para servir a Ele de verdade. Joel vai apresentar a devastação, porque o povo não havia pecado de idolatria, mas havia apostatado. Estava dentro da igreja, não sentia mais a presença. Estava dentro da igreja, não adorava mais. Estava dentro da igreja, não dava mais glória. Estava dentro da igreja, não falava línguas estranhas. Aliás, eu acho que por aqui pode falar, né? Tem uma galera aí que se alguém falar em línguas estranhas, ele até se benze do lado. Mas ei, eu estou falando para uma igreja pentecostal, aleluia, que não precisa apelar, só precisa falar a palavra da verdade. E o Espírito Santo trata de fazer o restante. Deixa eu terminar que já chegou a hora. Joel capítulo 1, versículo de número 14. Olha o que é que Joel vai dizer. Olha, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. No original hebraico, lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão, não indicam 4 insetos. É o mesmo inseto em suas variações e diferentes espécies. Então o que é que Joel está dizendo? Judá foi desolada por causa desse ataque em seus vários estágios de seu desenvolvimento.
que Joel está dizendo é que Judá seria desolada nos vários estágios em que os insetos passam. Ao tempo de roer, ao tempo de roubar, ao tempo de atrapalhar aquilo que se está gerando, e havia o tempo de estragar tudo aquilo que foi gerado. Joel está dizendo: por causa que vocês apostataram da fé, por causa que vocês desistiram de adorar a Deus, porque vocês esqueceram o primeiro amor, vocês vão passar pelas 4 fases da variação do inseto em seu desenvolvimento. Richard Peterson destaca que os gafanhotos, irmãos, são na Escritura instrumento de Deus para disciplinar seu povo. Pastor, que é isso? E Deus se utiliza? Claro, é evidente, porque os gafanhotos aqui são pedagógicos. Os gafanhotos aqui, eu sei que é uma discussão teológica, se eram exércitos, se eram insetos, enfim. Eu vou ficar apenas com o que a Bíblia diz para não complicar. Vamos descomplicar, né? Porque tem uns pregadores, pastor, que eles complicam tanto que eu acho que eles pensam que até Deus está olhando do céu e pensando: rapaz, essa sabedoria nem eu sabia. Então vamos ficar com a Bíblia para a gente não complicar muita coisa. Se a Bíblia está dizendo que é gafanhoto, vamos no gafanhoto. O que é interessante não é saber se era gafanhoto, se era exército, o que é que era. É interessante saber que Deus está dizendo: eu estou indignado com essa falta de adoração de vocês, e eu vou fazer vocês sofrer perdas. É isso em que Deus está dizendo. Mas para aproveitar os minutos que ainda me restam, Joel capítulo 1, versículo 2, o profeta começa a sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do seu povo. Olha, a palavra inicial do profeta é: ouve isto. Versículo 5 do capítulo 1, ele diz que os ébrios deveriam se despertar. Versículo 8, ele diz que as virgens deveriam lamentar. Versículo 13, ele diz que os sacerdotes deveriam gemer e clamar. Versículo 9, ele diz que a devastação foi tão grande que não haveria nem material para a oferta de manjar. Versículo 12, ele diz que a seca se alastou pela terra, não havia nem materiais para o culto. Versículo 13, ele diz que a interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma calamidade. Faço uma pergunta a você, não precisa me responder. Aliás, me responde aí por gentileza, para ficar mais dinâmico. Quem aqui já perdeu o sono por causa de dívida? Levanta a mão. Se tu não perdeu o sono por causa de dívida, eu tenho umas 2 para te emprestar. Você já perdeu o sono por causa de dívida? Quem já perdeu o sono por causa de problema? Baixa a mão, eu tenho uma pergunta para te fazer, levanta a mão se tiver coragem. Quem perdeu o sono porque não cultuou direito? Qual é a sua prioridade? Porque nós nos preocupamos com o secular e o espiritual para a gente, parece que está tudo legal. Aí ele está dizendo que o povo deveria se preocupar com a interrupção da adoração ao Senhor. Isso sim era uma calamidade. Capítulo 2, ele vai começar a fazer um apelo ao arrependimento. Olha o que ele vai dizer no versículo 1. Ele vai alarmar, e ele vai dizer que esse alarme deveria soar não apenas para fora dos muros. Olha o que diz o texto: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Pastor, o que é que tem a ver isso? É que Joel vai mostrar para nós que primeiro o alarme tem que ser em Jerusalém. Primeiro tem que ser dentro da cidade santa, depois alarma lá fora. O grito precisa ser primeiro aqui dentro, depois você grita lá fora. Porque, oh meu Deus, porque tem gente que é muito boa para gritar lá fora, para mostrar a massa que está fazendo alguma coisa, mas quando é ciclo de oração não aparece, quando é ensino não aparece. Começa a gritar primeiro aqui dentro,
dentro, ora aqui dentro, se consagra aqui dentro, restaura aqui dentro, volta ao arrependimento aqui dentro, e depois lá fora, Deus vai começar a te usar para os demais. Joel está dizendo primeiro, aleluia. Primeiro, toque a tribuna, a buzina em Sião, primeiro em casa, primeiro em Jerusalém, depois você toca lá fora. Porque o arrependimento na Bíblia, irmão, sempre começa dentro de Mateus 3:2. O arrependimento sempre é para agora, para hoje. Mateus 3:2, a Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado hoje o reino dos céus. A carta aos Hebreus diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então arrependimento é já, arrependimento é agora, arrependimento é para hoje. Pastor, e em que eu devo me arrepender e como? Versículo 12, ele vai dizer que de todo o vosso coração. Por que ele está dizendo que o arrependimento tem que ser de todo o vosso coração, gente? É porque Deus não se deixa enganar com falso arrependimento. Deus não se deixa enganar com rituais aparentes. A restauração e arrependimento tem que ser de coração. O que ele está dizendo? Nós devemos nos humilhar com sinais claro de um coração quebrantado, realizando jejum, choro, pranto. Não rasgue a roupa, rasgue o coração. Não rasgue a roupa, rasgue a alma. Aleluia. O arrependimento tem que ser de coração, porque tem um povo por aí que diz assim: ninguém pode tocar na minha espiritualidade, minha espiritualidade é entre eu e Deus. Mentira. A Bíblia diz que a minha, tua espiritualidade tem que ser exposta para que o mundo veja. Aleluia. Então não tem espiritualidade dentro do quarto se não tem dentro da igreja. Quem eu sou dentro do quarto é revelado aqui, até porque o culto não começou aqui. Meu culto começou quando eu me acordei. É quando eu me acordei que eu comecei a adorar, que eu comecei a orar, que eu comecei a ler a palavra. Aqui é só resultado do que eu comecei lá. Tem mais alguém aqui que começou o culto hoje? Aleluia. Aleluia. Então Joel está dizendo: tem que ser de todo o vosso coração, porque Deus não se engana com rituais aparentes. Deus não se engana com louvor. Deus não se engana com instrumental. É tudo muito lindo, excelente, prático e necessário, mas Deus não. O salmista no Salmo 108 ele diz assim: preparado está meu coração, ó Deus. Aí depois ele vai dizer: eu cantarei louvores. Observou? Antes de cantar louvores, prepara o coração. Aleluia. Antes de pegar no instrumento, tem que ter coração preparado. Antes de pegar no microfone, tem que ter coração preparado. Então Deus não se engana com rituais. É por isso que ele está dizendo: o arrependimento precisa ser de todo o vosso coração. Não há restauração sem arrependimento. Não é apenas retorno dos rituais no templo. Não é um retorno à igreja. Não é um retorno apenas à ortodoxia. Não é um retorno apenas à Bíblia. Não é um retorno apenas à palavra. Não é um retorno apenas à doutrina. É um retorno à relação íntima com Deus. O que Joel está dizendo: ei, se vocês quiserem restauração, vai vir, e Deus tem. Mas antes de restaurar, mais do que ir para o culto, mais do que ir para uma doutrina, mais do que abrir a palavra, está na hora de voltar à oração, está na hora de voltar ao joelho, está na hora de voltar ao jejum, está na hora de colocar a cara no pó do que o pó na cara, está na hora de voltar às primeiras obras. E eu sei, e já vou partir para o fim, que é muito lindo, gostoso a gente ouvir: vai ter restauração no teu casamento. A gente dá glória, dá até um salto solto, sim ou não? Vai ter restauração na tua empresa. A gente dá glória. Eita. Vai ter restauração na tua família. A gente diz: eu recebo.
Tem um povo por aí, neopentecostal, diz assim, até eu pego, não sei o que eles pegam, mas ele diz eu pego. Mas a voz de Deus para você hoje vai ter, mas antes precisa ter arrependimento. Por que, pastor? 5 minutos e eu termino. Por que, pastor, isso? Sabe por quê? É porque quando você olha o contexto de Judá, no livro de Joel, o povo tinha uma relação mística com o templo. Eles sacralizaram de tal forma o templo que fizeram do templo um ídolo. A confiança deles estava no templo e não em Deus. Como assim, pastor? Sabe o que eles diziam? Se eu for para a igreja, Deus resolve. Se eu for para a igreja, Deus abre a porta. Se eu for para a igreja, as coisas acontecem. E esqueceram que não é sobre a igreja de Deus, é sobre o Deus da igreja. Vir para a igreja de Deus é necessário, mas maior do que a igreja de Deus é o Deus da igreja. Fazer a obra de Deus é preciso, mas maior do que a obra de Deus é o Deus da obra. Porque tem gente que faz a obra de Deus, mas não serve ao Deus da obra. Faz a obra para Deus, mas não serve ao Deus da obra. Então Joel está dizendo, mais do que sacralizar, você precisa ser íntimo do Deus da obra. Amém, gente? Mais que isso, Joel vai dizer, os sacerdotes precisam clamar pelo povo. Olha aqui para mim, eu termino. Nada contra, é apenas o contexto do texto. Sabe o que Joel está dizendo? Os sacerdotes daqui desse tempo, nada aparente com hoje. Joel está dizendo, os sacerdotes deixaram seu chamado para se envolver com política e politicagem. Joel está dizendo, os sacerdotes deixaram de ministrar para estar brigando por causa de política. Pastor, o senhor está falando de hoje? Não, estou falando do texto. Qualquer coincidência. Joel está dizendo, os sacerdotes deixaram o chamado para estar mexendo com política. Deixaram de se envolver com as pessoas para estar brigando por político. Os sacerdotes deixaram de clamar a Deus pelo povo e ministrar ao povo para estar gritando o nome de homens que se tornaram ídolos. Aí Joel está dizendo, ei, acordem, despertem. Deus precisa restaurar o seu povo, mas precisa começar no altar para Deus alcançar o povo aí embaixo. Se quer restauração do povo, exemplo tem que começar aqui em cima, para Deus começar a operar um milagre. Aí no versículo 13 ele diz, rasgue de coração. No versículo 17, sacerdotes e ministros. No versículo 19, ele diz que arrependimento muda destino. 20 e 21, ele diz que Deus vai agir não apenas como provedor de recurso, mas também como protetor do povo. E quando a gente chega no versículo 23 e 25, ele promete restituir os anos de sofrimento. Pastor, o que é isso? É a bênção frustrando a tragédia. Quando o povo de Deus se levanta, quando o povo de Deus reage, quando o povo de Deus volta aos princípios da Bíblia, quando o povo de Deus reconhece que é necessário ter intimidade, a bênção começa a ofuscar a tragédia. Então, na autoridade da palavra e na responsabilidade depositada em mim, quero dizer a esta igreja, que se a partir de mim começarmos a arrependermos, começarmos a mudar a rota, pode ter acontecido qualquer tragédia na tua casa, na tua família, na tua vida, mas haverá bênção de Deus que será capaz de ofuscar as tragédias. Que bênção, pastor? A partir da material e depois acompanha-se a espiritual. É aí que Joel diz, ei, eu vou restituir o que vocês perderam. As bênçãos começarão a se sobrepor à tragédia, porque o Deus que mandou o caos também é Deus que opera o milagre. O Deus que fez justiça também é o Deus que impera a misericórdia. O Deus que deixou você nessa situação também é o Deus que te levanta, que te restaura, que te renova, que te vivifica e que te dá vitória segundo a sua palavra. E eu agradeço a oportunidade.